A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco em verdade e amor. Com esse versículo da Epístola de João, eu quero saudar toda a igreja que nesse momento está ouvindo, os irmãos queridos da Igreja Assembleia de Deus São Martim, esse grupo maravilhoso que demonstrou muito amor, muito carinho. E agora segue aqui meus primeiros agradecimentos a toda a igreja, a todo o corpo de Cristo que esteve conosco ao nosso lado nesses dias de luto, de separação que eu tive na família. O Senhor recolheu meu querido irmão, os irmãos estiveram orando por nós, por mim, pelos meus irmãos, por todos os familiares. E sou grato a Deus pela comunhão que vivemos, e isso faz parte da nossa vida. Graças a Deus estamos firmes na fé. E hoje eu quero trazer para os irmãos uma palavra de Deus para os vossos corações, em meio a esses dias tão tribulosos que estamos passando. Quando lemos o livro evangélico, Este Mundo Tenebroso, a gente começa agora a pensar em dias que estamos passando, dias assim, entre aspas, dias de trevas. Seus irmãos perceberam que tem sido dias muito lindos, dias de sol quente, dias de pescaria, dias de praia, mas dias lindos mesmo. Mas espiritualmente a gente sente assim uma treva sobre o país, dor, lamento, e agora chegou a hora e a função da igreja ser exercida como luz neste mundo. Então eu quero trazer para os irmãos uma palavra de Deus, que a leitura inicial dela se encontra na carta aos Filipenses, no segundo capítulo, o versículo 12 até o versículo 18, a leitura bíblica que nós vamos usar como base para essa rápida meditação que sirva de enlevo espiritual para todos os irmãos, para toda a igreja, para todo o povo de Deus que está ouvindo e outros que poderão ouvir mais tarde, ser compartilhado esse vídeo. Eu peço a Deus que me inspire, que me dê a sua direção, para que eu possa trazer ao teu coração uma palavra que você esteja realmente precisando e que surta uma força, um lenitivo espiritual para a tua vida, para você vencer esses dias tão difíceis que, ora, a igreja está enfrentando. Então diz assim a leitura bíblica da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retende a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Uma carta de Paulo aos Filipenses, que deixa bem claro no seu conteúdo uma mensagem de alegria, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança para uma igreja que foi criada, que foi gerada nos trabalhos de Paulo, baseado no amor. Tanto no amor que Paulo tinha, o amor de Cristo no seu coração,
como também no amor que foi infundido na vida de cada crente em Filipos. Porque pensem os irmãos, que Paulo amava a igreja, e a igreja passou a amar a Paulo. Quando Paulo passou por Filipe, que Paulo não ficava 3, 4, 5, 10 anos numa cidade, ficava pouco tempo. E nesse pouco tempo, Paulo era enfático em suas palavras. Ele era prático nas suas palavras. Ele não era persuasivo. Ele não tinha aquele discurso demorado, aquela eloquência. Ele tinha, sim, a unção e a graça do Espírito Santo. Ele disse em suas palavras, porque a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas no poder de Deus. E foi nessa pregação, nessa linha de pregação de Paulo aos Filipos, que fez nascer no coração dos filipenses um amor, uma comunhão muito forte com Paulo. Tanto que quando Paulo saiu de Filipos, os filipenses já enviaram os seus cooperadores para auxiliar, para contribuir com Paulo, para assistir a Paulo em suas necessidades. Por quê? Porque havia amor. Desses dias que passamos, atuais, eu quero dizer a toda a igreja que cumpra esse papel nos dias de hoje. Que pense naqueles irmãos que nesse momento precisam do seu amor. Não daquele amor de palavras, aquele amor de declarações, mas aquele amor de prática, aquele amor de atitude, aquele amor de partir o pão, de dividir o pão. Muitas pessoas dizem assim, se eu fosse rico, se eu tivesse, eu daria tantas coisas. Não. Nós temos que dividir aquilo que temos. Hoje, a igreja está vivendo um papel muito importante na sociedade. Não só na sociedade, mas como o seu papel de igreja mesmo. Está se revelando agora a verdadeira igreja de Cristo. A igreja que foi firmada e ensinada nos princípios básicos da comunhão, da oração e do partir do pão. Paulo, nesses poucos versículos, ele demonstra algumas preocupações com relação à igreja em Filipos. E essas preocupações, todo pastor, o vosso pastor, nosso querido presbítero, pastor Davi Carlos, ele tem demonstrado para essa igreja, a que ele está pastoreando há tão pouco tempo e agora à distância, né, como diz o pessoal que fazem cursinhos à distância, o pastor Davi está pastoreando com muita sobriedade, com muita direção de Deus essa igreja dessa forma. E ele tem essas preocupações, porque como Paulo, ele também nutre um amor para a igreja do São Martim e é recíproco esse amor para com ele. E isso é bíblico e necessário e mandamento de Deus. Dentre as preocupações de Paulo, ele começa, antes de falar das preocupações, ele já começa se referindo aos irmãos em Filipos como queridos. Queridos. Para chamar alguém de querido, tem que ter um bom relacionamento. Tem que ter um bom querer. Tem que ter uma boa comunhão. Tem que ter laços afetivos para que você chame uma pessoa de querido. Você não chama qualquer pessoa de querido ao bel prazer. Nem faça isso, porque isso não seria bom, de bom tom. Que seja, quando nós se referimos a alguém como queridos irmãos, é porque nós queremos realmente esses irmãos. Temos um bem-querer por essa pessoa. Queridos irmãos, eu sei, Paulo disse assim, eu tenho certeza que enquanto eu estive convosco, presente convosco, vós seguiram as minhas orientações. Seguiram todos aqueles objetivos que nós tínhamos. Todos os nossos conselhos, todas as nossas palavras foram bem seguidas por vós, quando eu estava aí. Mas agora eu estou ausente. Paulo disse assim, eu estou ausente. Na minha ausência, eu quero que vocês tenham muito cuidado. Mais cuidado ainda. Não comigo, Paulo, mas eu quero que vocês tenham cuidado com a vossa salvação. Eu quero que vocês trabalhem a vossa salvação. Cuidem da vossa salvação. E é essa a preocupação da igreja hoje, queridos irmãos. Cuide, tome cuidado, porque nesse momento que vive o mundo, o nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja, o inimigo vai procurar entrar por frestas que vai aparecer, por desempregos,
por falta de alimento, por falta de trabalho, por falta de uma coisa, por uma doença, por uma tristeza, por um momento de dificuldade, o inimigo vai lançar os seus dardos, vai tentar entrar. Nesse momento, a igreja ela tem que estar como está, de joelho. Eu tenho um sobrinho que deve nascer, eu acredito que amanhã, né? Serão amanhã nos próximos dias, mas eu acho que ele nasce amanhã, esse sobrinho meu em Curitiba. E eu falei para a Érica, para minha sobrinha, dizendo assim: filha, o Emanuelzinho, ele vai nascer já, ô glórias, herdeiro de uma igreja que vive muito mais de joelhos do que em pé. E é pura verdade, a nossa igreja agora ela vai andar mais por joelhos do que por pé. Então, essa igreja tem que tomar muito mais cuidado, redobrar seu cuidado, orar, clamar, buscar a Deus, vigiar, orar com inteligência, proceder com inteligência. Vivemos num mundo de trevas, o mundo está em trevas. E nós somos a luz desse mundo. E no final da passagem, Paulo recomenda que nós brilhemos, que a nossa luz brilhe, que a nossa luz seja luz mesmo para um mundo que está em escuridão. Não se preocupe quanto ao querer e quanto ao efetuar. Ah, eu quero fazer isso, não posso. Eu queria fazer isso, não dá para fazer aquilo. Estou preocupado com isso. Não se preocupe, porque Paulo diz que a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar. Deixe nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, meu querido. Olha, minha amada irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está sabendo de tudo. Não só pelo nosso clamor, mas pela sua ciência, na sua onipresença e por a sua soberania sobre todas as coisas. Ele é soberano, não temos como nós arguir contra isso, não temos. A não ser aceitar e fazer o nosso papel de clamor, de oração, de jejum, de súplica por esse país que passa por um momento tão difícil, por uma igreja que está passando por um momento de provas, mas vai ser aprovada. Aprovada com uma igreja firme e levantar um grande exército de Deus para continuar batalhando. E Paulo continua suas orientações, eu quero ser bem breve, no tempo que me deram para a oportunidade, mesmo sendo de maneira virtual assim, né, irmãos? Mas eu quero dizer aos irmãos que quero ser obediente dessa forma também. Mas já passei alguns minutinhos por falta de prática no manuseio da própria ferramenta que temos para a pregação. Esta noite, né, a hora que for editado esse vídeo. Evitar queixas e conflitos era a preocupação de Paulo. Nesse momento, irmãos, conflito é o que mais vai ter. Pessoas que, acontece isso por causa daquilo, acontece isso por causa daquilo, não deve fazer isso, não deve fazer assim, deve fechar comércio, não deve fechar comércio, olha, vamos morrer de fome, vamos passar necessidade, o que vai ser feito às crianças, o que vai ser feito dos idosos, não, esse país está errado, esse comandante está errado, ou esse prefeito, irmãos, é o que mais vai ter, as queixas e conflitos, contendas, dissensões, e Paulo pediu para nós ter calma, para Filipenses ter calma, para os filipenses terem calma, deixar nas mãos de Deus, porque nós pensamos assim, irmãos, que nós não vamos resolver tudo, mas nós devemos deixar nas mãos de Deus, porque Ele rege todas as coisas. Irmãos, nós temos que viver como luz, como astro nesse mundo. Então nós não podemos participar dessas dissensões e dessas discussões e dessas... Nós temos que manter a sobriedade, a paz e a calma, porque Deus está conosco. Ele é o que cuida da sua igreja. Muitos vão querer nos censurar, e vão querer falar, e vão querer falar tantas coisas, mas se nós se portarmos dessa maneira, irrepreensíveis, viver de maneira pura, de maneira honesta, Deus cuidará do resto, de todas as coisas, de todas as dificuldades que tivermos, porque nós precisamos brilhar como astros, não como astro, ser o melhor, o mais bonito, o mais grande, não, pela função que tem o astro. A função principal do astro, quando Deus criou os dois astros, o astro solar para brilhar durante o dia, o astro lunar para brilhar à noite, era só para iluminar. Então nossa função é iluminar esse mundo, sermos luz para esse mundo e não trevas. Trevas já estão vivendo e não é possível, não tem como pegar uma candeia e esconder embaixo do alqueire. Elas têm que estar em cima do alqueire para que a sua luz resplandeça.
É a sua hora, meu amado. É a sua hora, minha amada, de você resplandecer, mostrar a luz de Cristo que tem em tua vida. E atenham-se com a palavra da vida. Paulo disse assim, se preocupe com a palavra da vida. Irmãos, está na hora de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vai nos manter em fé, em pé, vigilantes e atentos até o dia da sua vinda. E Paulo disse, por mais que eu passe por libação, que minha vida seja entregue por tudo isso, eu vou me alegrar em vós. Irmãos, se tivermos que passar por mais que isso, passaremos, porque o Senhor estará à nossa frente. Que fique essa rápida, para mim foi rápido pelo menos, né? Rápida meditação da palavra de Deus. E que Deus conforte a cada coração. Que Deus venha abençoar a cada um. Como em toda a mensagem pregada em igreja, quero também fazer a minha oração pelo teu lar, pela tua vida, para que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos dessa querida igreja. Vamos orar a Deus. Paizinho querido, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, poder falar da tua palavra, Senhor, ao teu povo. Senhor, de todas as preocupações, Senhor, que o teu servo Paulo tinha com a igreja. Pai, eu sei que tu também se preocupa conosco. Não deixa, Senhor, que nós venhamos cair, Senhor, em falhas, em perturbações, em desespero, correndo de um lado para o outro, preocupados, Senhor, com soluções, com coisas que já estão em tuas mãos, Pai. Senhor, quero que tu visite o lar da tua serva, o lar do teu servo, Pai. Por qualquer luta que esteja passando, dificuldade, seja ela financeira, econômica, Senhor, por causa desse mal que está, Senhor, assolando o nosso país, Pai. Eu quero, Senhor, que tu mantenha o pão no seu celeiro. Senhor, as vestes para o seu corpo, o calçado para os seus pés, o remédio para a sua vida. Mas acima de tudo, Pai, que mantenha o alimento para a sua alma, o remédio para o seu espírito, a paz ao seu coração. Visita cada lar dos teus servos, Pai. Ó Deus, abençoando, dando a tua graça, Senhor. Que possa ouvir o seu clamor, a sua súplica, receber as suas lágrimas, Pai. Senhor, toda enfermidade, todo mal, toda perturbação, toda ansiedade seja desfeita agora em nome de Jesus. Senhor, que chegue, Senhor, no lar do teu servo, da tua serva, Senhor. Chegue, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, abençoando, acalentando, Pai, e confortando a cada um, Senhor, até o dia da tua vinda. Pai, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus que vos abençoe. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.